Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, esse é o Acorda Vascaíno. Todo dia, 7 horas da manhã, tem uma participação especial da rapaziada aqui do canal Atenção Vascaínos para te deixar informado e, claro, com uma opinião, para trazer aquela reflexão, para você já começar de manhã tendo um tema legal para a gente bater um papo, trocar uma ideia. Eu, Flávio, Jean, Cerdeira, a rapaziada toda participa aqui do Acorda Vascaíno, lógico, da nossa programação aqui do canal Atenção Vascaínos, por isso que é importante você ser inscrito no canal Atenção Vascaínos. E até quero levantar um ponto, porque tem muitos amigos, por exemplo, que chegam para mim, eu sou inscrito lá, me dá um olho, deixa eu ver o seu celular aí. Quando eu olho, o cara não é inscrito, ele acha que é inscrito, porque como ele assiste tantos vídeos do Atenção Vascaínos, normalmente o YouTube recomenda para ele. Mas dá uma ligada, vê esse botãozinho aqui embaixo. Aqui embaixo você vai ligar nesse botãozinho aqui, ó. Se tiver escrito inscreva-se, você tem que clicar nele. Aí vai aparecer a palavra inscrito e aí sim você confirma a sua inscrição. É muito importante, já passamos de mais de 275 mil inscritos, mas os números que apresenta o canal Atenção Vascaínos poderiam ter muito mais inscritos, até porque a torcida do Vasco é gigantesca e acompanha sempre aqui as nossas opiniões e as nossas informações no canal Atenção Vascaínos, o canal de maior credibilidade e também, claro, de repercussão, falando de Vasco aqui no YouTube, não tem jeito. E hoje a bola rola mais tarde, às 7 da noite, Vasco e CSA, CSA e Vasco, como diz o outro, jogo esse que será pela Copa do Brasil, primeira partida das oitavas de final, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Vasco espera fazer um resultado positivo hoje para jogar com mais tranquilidade na semana que vem, na quinta-feira, contra o próprio CSA em São Januário, para dar aquela respirada, aquela tranquilidade. Quem sabe o Vasco não consiga vencer pelo menos por 2 gols de diferença para avançar bem e colocar bem uma vantagem para a próxima partida. Mas lógico, essa partida a gente vai falar muito no Bom Dia Gigante, eu conto demais com a audiência de vocês, 10 horas, batendo papo com a rapaziada, trocando uma ideia e falando muito desse Vasco e CSA. E lembrar para vocês que ontem também na Avenews, o Flávio Dias deu muita informação referente à partida, referente a ingressos, a torcida do Vasco fez uma grande festa na chegada do elenco lá em Maceió, mas eu quero falar um pouquinho aqui, até para fazer aquele convite à reflexão. Logicamente que você sabe aqui no canal Atenção Vascaínos, eu, Jean, a gente gosta muito de acompanhar e trazer as informações da base do Vasco, porque não tem jeito, né? Tá no DNA do Vasco buscar jogadores na base, buscar jogadores que possam ajudar o elenco principal e quem sabe a gente não possa revelar mais uma vez um grande jogador, assim como foi Roberto Dinamite, Romário, Edmundo e outros tantos, Felipe Maestro, Pedrinho, os dois hoje que comandam o futebol do Vasco, saíram da base do clube. E aí fica a pergunta, porque eu quero fazer esse convite de reflexão mais uma vez. Não quero aqui fazer tipo caça às bruxas e nenhuma crítica à atual gestão do Vasco. Não é isso. Só que ao mesmo tempo a gente fica tentando entender o que está acontecendo no Vasco nos últimos anos. Por que não vem aproveitando a base? Eu vejo, por exemplo, alguns jogadores que eram de seleção brasileira e pouco foram aproveitados. E quando foram, entraram numa rabuda danada, porque o Vasco nos últimos anos sempre vem jogando no fio da navalha, jogando Série B, jogando para não ser rebaixado, e isso coloca uma pressão muito grande nos jogadores. Quem lembra da trajetória do próprio Gabriel Peck, que subiu com o Vanderlei Luxemburgo, chamado de filé de borboleta, muito contestado por parte do torcedor, jogou Série B, voltou para a base, foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, e aí sim, quando voltou, depois dessa volta para a base, depois que jogou novamente no profissional, foi um jogador interessante, ajudou o Vasco no acesso, ao lado do meio-campo experiente Nenê, e no ano de 2023 foi um dos principais jogadores do Vasco, naquela remontagem com o técnico Ramon Dias, naquela situação, naquela corrida para não ser rebaixado, e no ano de 2023 e no ano de 2024 apareceu uma proposta para ele ir para os Estados Unidos e hoje já foi campeão lá da MLS, vem jogando muito bem e é um jogador que o torcedor do Vasco hoje em dia pede até a volta dele. Eu lembro de vários jogadores de seleção brasileira com grande expectativa, quem não lembra do goleiro Lucão, que era
normalmente convocado para as seleções de base e quando foi para o profissional falhou em 2, 3 jogos e praticamente foi alijado do Vasco, foi emprestado gratuitamente para o Bragantino, tá lá, caso o Bragantino consiga uma venda com esse goleiro, o Vasco aí sim vai ter algum tipo de rentabilidade. Lateral direito Natan, que até hoje a gente fica se perguntando, será que já foi pago o Natan, que saiu para o futebol português, voltou ao Brasil, jogou em alguns clubes aqui como Internacional, Santos, e cadê o Natan? Tem vários jogadores nessa situação. O Vasco em 2024 foi campeão carioca sub-20, Juan Batatinha foi o artilheiro do time e nunca jogou no profissional do Vasco. Enfim, são vários os exemplos que a gente pode utilizar aqui. Eu vou colocar na tela aqui um time que o Vasco jogou em março de 2024. Dá uma ligada nessa escalação, o técnico ainda era o Rafael Paiva, o Vasco jogava o Campeonato Carioca Sub-20. E aí, na verdade, foi a Copa Rio Sub-20. Olha a escalação. Felipe Gabriel no gol, Paulo Ricardo na lateral direita, zagueiros Lincoln e Luiz Gustavo e o lateral esquerdo Leandrinho. O meio-campo do Vasco, Lucas Eduardo, JP e Estrela. O ataque do Vasco, Ryan, GB e Alexandre. Olha como é que era o time em março de 2024, o sub-20 do Vasco, com o técnico Rafael Paiva. Detalhe que no banco de reservas tem jogadores como Igor Toledo, Léo Jacó, Lucas Zucarello, ou seja, Riquelme Avelar também fazia parte desse time, ainda faz parte do time sub-20, mas olha só, em março de 2024, a maioria desses jogadores que estão no time titular, a gente já pedia, por exemplo, no time profissional do Vasco, e poucos tiveram oportunidade. O Felipe Gabriel hoje é o terceiro goleiro, o Paulinho quase foi negociado com Volta Redonda, ainda está nesse imbróglio aí, até o Atlético Mineiro demonstrou interesse, o Lincoln acaba de ser emprestado para Volta Redonda, o Luiz Gustavo já está no profissional, até chegou a jogar bem, infelizmente o técnico Fernando Diniz optou por outros jogadores. Eu acho o Luiz Gustavo hoje, para mim, deveria ter sido titular do Vasco nos últimos jogos, mas o técnico Fernando Diniz é que manda, ele que escolheu. O Lucas Eduardo foi emprestado ao Cuiabá, está treinando à parte no Vasco, tentando uma negociação para deixar o clube. O Leandrinho foi emprestado ao Achabab e voltou ao Vasco. O Ryan, hoje é titular absoluto no time profissional. O JP foi emprestado ao Avaí. O GB chegou a ser quase vendido para o Fenerbahçe da Turquia. Voltou ao Vasco e está agora também trabalhando, tinha uma contusão, está voltando a trabalhar e provavelmente deve estar na relação para o jogo da volta contra o próprio CSA. O Estrela também teve uma contusão importante, voltando a ser relacionado. E o Alexandre ainda continua no time sub-20 do Vasco. Só para você ter uma ideia desse time titular do Vasco, e o Rafael Paiva, infelizmente, não faz mais parte da comissão técnica do Vasco. Só para você ter uma ideia de como está o Vasco hoje em relação a essa questão da utilização ou não dos jogadores sub-20. Era um time com uma grande projeção, de jogadores que tinham um potencial muito grande, inclusive para daqui a pouco serem titulares do Vasco, e apenas o Ryan hoje é titular desse time. E esse time venceu campeonatos, venceu times importantes, é atual bicampeão carioca, em fim de semana agora vai começar novamente o Campeonato Carioca Sub-20, o Vasco luta pelo tricampeonato, e esses jogadores pouco utilizados pelo time, pelo elenco profissional. E olha, em março de 2024 não era nem essa gestão ainda que tomava conta do futebol, só para você ter uma ideia de como a situação vem de algum tempo, essa não utilização dos jogadores da base. A gente vê agora na relação para o jogo contra o CSA e depois do fim de semana contra o Mirassol, até a volta do Riquelme, jogador que também tinha um grande potencial na base, todo mundo acreditava que seria até um novo, entre aspas, Felipe, pela potencial, pelo talento que tinha, chegou a ser convocado por seleção brasileira. Eu até fiz aqui rapidamente aqui um time de jogadores, por exemplo, que ficaram no Vasco, deixaram o clube, por exemplo, alguns que até que já saíram, os que voltaram, mas jogadores que foram convocados por seleção brasileira. O goleiro Lucão, o Paulinho lateral direita, o Lincoln zagueiro, o Vitão, que foi também saiu do Vasco de forma definitiva para o Pouso Alegre de Minas Gerais, o Leandrinho que foi e voltou, o Lucas Eduardo que foi e voltou, o Matheus Ferreira que foi para o São Paulo também está lá emprestado e provavelmente vai ficar no São Paulo, o JP que está
lá no Avaí, o Rai Breno, jogador camisa 10 da base, que faz um gol de cavadinha numa decisão de Campeonato Carioca contra o Flamengo, também está emprestado ao Nova Iguaçu e provavelmente não volta mais ao Vasco. O Eric Marcos já foi até inclusive vendido para o futebol da Bulgária e o GB, que nessa quase foi negociado por pouco, não deixou o Vasco. Então, assim, são vários jogadores que aí você pode até dar outros exemplos. Por exemplo, agora o Vasco tentando a repatriação do Cauã Barros, ou seja, o Vasco utiliza muito pouco a sua base. E fica a pergunta, por que está acontecendo isso? Será que é uma questão apenas de momento do time profissional e por isso esses jogadores não agregam tanto? Será que a gente pode contestar até mesmo o potencial desses atletas? Será que o pessoal de dentro não está conseguindo enxergar o potencial que esses atletas têm? Fica aqui as minhas perguntas e o convite à reflexão e eu quero saber de você, torcedor. Coloquei aqui fatos, trouxe nomes, trouxe escalações, trouxe alguns jogadores, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Por que o Vasco vem utilizando tão pouco alguns jogadores da base, basicamente no seu time principal? Tem alguns, um ou outro que está ali no banco de reservas, que possa ser utilizado, mas com potencial, com jogos, apenas eu vejo o Ryan hoje sendo mais utilizado no time profissional do Vasco. Por que está acontecendo isso? Eu quero saber a sua resposta. Eu tenho a minha aqui nessa questão do Vasco. Acho que o momento nos últimos anos não ajudou, mas ao mesmo tempo acho que o Vasco poderia sim dar mais jogo para alguns jogadores, ao invés de ficar contratando jogadores que aí a gente sabe que são dúvidas, e para contratar dúvidas eu sou mais apostar na molecada da base. Hoje tem jogo do Sub-17, às 3 da tarde contra o Santos, jogo esse lá no Nivaldo Pereira, portões abertos para a galera que mora ali em Nova Iguaçu, Austin, pode ir lá fortalecer e ajudar o time Sub-17 do Vasco, é partida importante. Vasco e Santos estão ali na 4ª e 5ª colocação do Campeonato Brasileiro Sub-17. Os dois têm 21 pontos. Quem vencer esse jogo, por exemplo, vai colar no segundo colocado com 24 pontos, que é o Cruzeiro. Vai ficar com uma vitória a menos, mas vai colar no segundo colocado do Campeonato Brasileiro Sub-17. Confronto direto entre Vasco e Santos. E o time Sub-20 tem jogo amanhã, às 4 da tarde, lá no CT do Café, lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. Partida única pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Atlético Paranaense fez a 3ª melhor campanha, o Vasco fez a 6ª melhor campanha. Na fase de classificação, os dois times disputaram o jogo no Nivaldo Pereira. O Atlético Paranaense venceu por 1-0. O Vasco teve um jogador a mais durante quase toda a partida. O GB acabou desperdiçando o pênalti naquela ocasião e num contra-ataque no finalzinho, o Atlético Paranaense venceu por 1-0. Ou seja, o confronto vai ser equilibradíssimo. O técnico do Atlético Paranaense é o português João Correia, que trabalhou inclusive aqui na base do Vasco, trabalhou no profissional também e hoje é o técnico do time Sub-20 do Atlético Paranaense. E o Vasco do técnico Matheus Curopos vai tentar a vitória amanhã lá em Curitiba às 4 da tarde com transmissão do Sport TV e a gente vai trazer todas as informações aqui também no canal Atenção Vascaínos. Obrigado pela audiência nesse Acorda Vascaíno, batendo um papo, trocando uma ideia e claro, contando demais com a sua audiência. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, até daqui a pouco, 10 horas, no Bom Dia Gigante. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!